O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 65º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre a questão criminal, sobre direito penal, processo penal, criminologia, segurança pública e matérias afins. Estamos aqui mais uma vez neste ambiente virtual. Eu estou gravando a partir do aprazível bairro da Glória. Quem está aqui comigo hoje, me ajudando a conduzir essa entrevista, é a queridíssima Juni Cirino. Diga oi para a bancada, Juni. Olá, sempre um prazer retornar. Olá pessoal, aqui é Rafael Borges, estou passando aqui rapidinho por fora da gravação do nosso podcast para dizer para vocês que quem ganhou o livro Punição e Estrutura Social foi a ouvinte Caroline Rosa. Então, por favor, Caroline, assim que você tiver essa notícia, entre em contato com a gente através da DM do Instagram ou do Twitter, ou mesmo do nosso e-mail, fornecendo o seu endereço para a gente poder providenciar o mais rapidamente possível a postagem do seu livro, tudo bem? E o sorteio da semana será do livro Criminologia e Subjetividade, da Cristina Halter, um livro importantíssimo para você ligado em criminologia, um livro também da coleção Pensamentos Criminológicos, publicado pela Revan. O critério para participar, como vocês já sabem, é o mesmo. Basta se inscrever no canal do podcast lá no YouTube e mandar o print para a gente como prova da inscrição. Você que já está inscrito, você já está automaticamente incluído neste e nos próximos sorteios. Se puder, chama o colega, chama um amigo, convida aí as pessoas que vocês sabem que curtem o podcast, enfim, que gostam de estudar a questão criminal, para curtir lá o nosso canal também. Tudo bem, pessoal? Valeu, beijos e abraços. Pessoal, o episódio de hoje tá muito bacana, tá muito especial. A gente vai receber aqui o advogado Luigi Barbieri, que desenvolveu no mestrado dele, na USP, sob a orientação do professor Sérgio Salomão Checaira, uma pesquisa muito interessante sobre cárcere e voto, né? E que, portanto, é uma pesquisa que tem tudo a ver com esse momento, enfim, que o Brasil vive hoje. Estamos aí às vésperas de um processo eleitoral bastante sui generis, né? Quer dizer, o mínimo. Não há presença de campanha eleitoral efetiva nas ruas, né? Por causa das restrições do Covid-19. Isso tudo eu acho que vai, de alguma forma, influenciar nos resultados eleitorais. Mas a pesquisa do Luigi acaba focando um aspecto geralmente esquecido dentro dessa discussão de processo eleitoral, dentro dessa discussão de eleição, que é o preso, né? O Brasil tem um universo de presos muito significativo, né? O último levantamento dá conta aí de que a gente está perto de 800 mil, ou talvez um pouco mais, de presos no sistema carcerário brasileiro, dos quais cerca de 30%, ou um pouco mais do que isso, é a nossa média histórica, são de presos provisórios, né? O Luigi vai conversar muito melhor sobre isso com a gente aqui hoje, mas o fato é que, regra geral, a limitação de voto é uma limitação imposta ao preso condenado, né? Mas a prática brasileira não faculta direito de voto ao preso provisório. Me lembro de que aqui, perto do Rio de Janeiro, teve uma experiência, alguns anos atrás, né, quando o delegado Orlando Zacconi era delegado da carceragem da Polinter, em Nova Iguaçu. Ele viabilizou que num pleito eleitoral específico, os presos provisórios ali daquela cadeia conseguissem, daquela cadeia de custódia, conseguissem votar, mas foi uma excepcionalidade, né? E, enfim, vamos conversar um pouco sobre essa questão do cárcere e voto. A pesquisa do Luigi realmente é muito profunda e está para muito além dessa minha introdução geral aqui. Ele vai fundo na análise dos dados. Eu tive o prazer de ler a dissertação dele inteira, a Júnior também, e é um trabalho de muita qualidade, de forma que eu estou realmente ansioso para ouvi-lo falar disso aqui com a gente hoje. Só para lembrar a nossa audiência que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, praticamente todas as plataformas de áudio que hospedam o podcast. Temos um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Temos também um perfil lá no Instagram. Tá rolando, pessoal, sorteio de livros, tá?
Eu falo do sorteio de livros sempre num áudio que entra por fora, que é só para facilitar o nosso acompanhamento e o nosso controle. Essa semana mesmo eu despachei pelo correio o Introdução Crítica à Criminologia, da professora Verinha Malaguti Batista, e o Inimigo do Direito Penal, do Zaffaroni, tá? Semana que vem eu vou despachar o Punição e Estrutura Social e teremos também outro sorteio. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com minha própria isolada voz para dar início imediato ao 65º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com o advogado Luigi Barbieri. Bom, Luigi, queria antes de mais nada agradecer muito a tua disponibilidade, a tua presença. É muito legal você ter aceitado o convite. Queria dizer que a tua pesquisa está para muito além dessa quadra histórica específica que o Brasil vive hoje, né? Esse é um tema que a gente poderia tratar com tranquilidade em qualquer momento, mas vem muito a calhar que a gente trate dele na antevéspera do processo eleitoral, né? Das eleições municipais. Eu acho que tá casando muito com o momento, né? Aqui no podcast a gente não tem muita preocupação com isso não, a gente gosta de falar do tema que a gente quer falar, e que o entrevistado quer falar também, mas vem muito a calhar que justamente nesse momento a gente fale da questão do processo eleitoral, do voto, e eu gostei muito do seu título, né? O cárcere e voto. Falar sobre o cárcere e voto, enfim, dessas questões todas que tangenciam isso. Então eu queria que você desse um alô aqui pra galera, se apresentasse aí rapidamente para nossa audiência, pra gente poder começar esse bate-papo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Juni. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Sou fã do podcast. Enfim, sou o Luigi Barbieri, ou Luigi Ferrarini para outros, como vocês preferirem. Eu sou doutorando e mestre em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da USP. Meu orientador é o professor Checaira, meu eterno orientador. Cursei o ICPC também. Hoje sou editor-chefe do boletim do IBCCRIM. Essa pesquisa eu desenvolvi, né, de 2017 até ano passado, 2019, mas já era algo que eu havia iniciado desde 2015 pesquisando e continuo, né? Apesar de não ser mais o meu tema de pesquisa, continuo por fora. Meu tema de pesquisa na academia, eu continuo por fora fazendo isso, porque é algo que a gente precisa continuar atualizando sempre, né? Como vocês falaram, é algo que é sempre atual, é algo que a gente, de tempos em tempos, em eleições, a gente precisa lembrar que existem pessoas que estão privadas desse direito mais básico de todos, que é poder se manifestar politicamente. Não que o voto seja a única forma de manifestação política, mas é o mais básico de todas, essas pessoas não têm direito a isso. Então, agradeço novamente o espaço de estar podendo apresentar isso aqui para vocês. Luigi, eu queria começar fazendo uma pergunta, digamos, que antecede a tua própria pesquisa, né? Que a pergunta é a seguinte, por que você escolheu este como seu objeto de pesquisa, né? Porque a tua pesquisa, ela transita entre áreas do direito que são muito específicas, né? O direito penal, o direito constitucional, o direito eleitoral. O direito eleitoral, então, é mais específico ainda. É uma coisa cheia de peculiaridades, cheia de nuances, cheia de regras, né? Agora, então, no processo eleitoral, a gente vê os juízes os juízes eleitorais parecem que são legisladores, né? O nível de exigência, o nível de cobrança da fiscalização, é um negócio absurdo, é um negócio que quase que inviabiliza a transmissão da informação, a própria realização da campanha em si. Mas o fato é que você produziu uma pesquisa que conversou com essas três áreas específicas do direito, e muito bem, mais do que tudo, né? Entrelaçou essas três áreas em torno ali, em volta de um tema absolutamente específico, que é o voto do preso. Então eu queria entender como que você teve essa ideia, como que você chegou nesse lugar, né? Qual que foi o pontapé inicial para você dar início aí a essa pesquisa fantástica? Bom, durante alguns anos, eu fui assessor do Tribunal de Justiça, no gabinete criminal, e aquilo que é o normal que a gente não percebe, né? Por vezes, a gente tinha os votos por condenação, manutenção de condenação e tal, e sempre no final dos votos a gente tem aquela comunicação ao TRE, ao TSE, com relação à condenação. E um dia,
fazendo um voto mesmo, parei para olhar o dispositivo, parei para olhar foi muito por acaso, parei para olhar aquela frase, comunique-se ao TRE e ao TSE sobre essa condenação. E nesse momento que eu parei para pensar, eu tinha um grande amigo que trabalhava comigo, eu olhei para ele e falei, cara, por que a gente faz isso? Por que isso está aqui? Por que a gente faz essa comunicação ao TRE e ao TSE? Ele falou, porque os caras não podem votar. Eu falei, sim, mas onde é que está isso, né? Onde que eles não podem votar? E ele falou, não sei. E eu falei, nossa, eu também não. Você estudou na faculdade? Não estudei. Ele estudou numa faculdade diferente da minha. Então, um dia pensamos, bom, pode ser geral isso. A gente começou a ver. E por acaso eu fui ver que isso estava na Constituição. Assim, um grande por acaso, artigo 15, inciso 3º da Constituição, está lá um inciso dizendo que todos aqueles que têm condenação criminal transitada em julgado, eles têm os direitos suspensos ou têm a perda do direito. E esse, como o caput do artigo 15 fala. E eu achei estranho isso, né? Eu achei estranho que eu não tinha pesquisado isso na faculdade, que eu não tive nenhum professor me falando isso na faculdade. Claro, em constitucional eu tive noções de que direitos políticos não podem ser cassados, mas em penal eu nunca ouvi falar isso. Eu não via isso como uma forma de punição, não aprendi isso como uma forma de punição. A punição que a gente estuda é aquela que vem lá no preceito secundário do tipo penal, mas eu nunca ouvi isso, né, do direito, da perda do direito político, da suspensão do direito político ser uma outra forma de punição, né. Não estudei isso em direito constitucional, não estudei isso em direito eleitoral, não estudei isso em penal, não estudei nem na criminologia, eu não sabia de onde que vinha isso, e isso eu comecei a me questionar, né, por que a gente tem isso? E claro, né, nesse momento a gente passa a pensar por que, né, que a gente não estuda isso, né? O que a gente faz na faculdade, no fim das contas? O direito vem se tornando cada vez mais esse ensino técnico, reprodutivo, a gente não aprende a pensar os artigos, a gente simplesmente vai, talvez, se alguém estudou isso na faculdade, vai ser, olha, você só pode suspender ou perder os direitos políticos, retirar os direitos políticos das pessoas se elas forem condenadas com condenação criminal transitada em julgado. Mas você não para questionar isso, você não para pensar por que isso está ali, por que isso existe ali, e principalmente a nossa função dentro da criminologia, quem que são as pessoas que são afetadas por isso, e se por alguma razão isso foi colocado lá para afetar ou não essas pessoas, quais que são os impactos, etc, etc. Então a gente não para pensar nesse aspecto. E claro que daí nesse momento comecei a pesquisar tudo que eu encontrava, eu fui ver se a gente tomava esse fato como um fato normal. Resolvi pesquisar fora do Brasil para ver se isso é realmente um fato normal, e não é um fato nem um pouco normal. É muito dividido, muito debatido, isso fora do mundo. Mas também olhei para a nossa própria doutrina, seja em penal, seja em constitucional, seja em eleitoral, e ninguém fala sobre isso. E quando falam, é simplesmente dizendo que quem é condenado não tem ética, quem é condenado não tem moral para poder votar, de uma perspectiva totalmente contratualista, falando, olha, você aceitou viver dentro dos direitos dessa sociedade. Se você, que é uma perspectiva bem russoniana mesmo, de guerra ao inimigo, você fala, olha, se você deixou de cumprir as leis, você nunca vai poder opinar nas leis que estão regulamentando a sociedade inteira. Ou seja, é isso que existe dentro da nossa doutrina, é isso que existe dentro da nossa constituinte, que seja, e ninguém debate sobre isso. Então foi aí que eu comecei a pesquisar, né, tentar entender o porquê disso existir no Brasil. Luigi, eu acho isso muito interessante, porque essa tua surpresa em perceber, né, você tá ali realizando esse trabalho que é quase mecânico de sempre fazer essa comunicação, e essa tua surpresa de perceber que você tinha que fazer essa comunicação e qual era o fundamento disso, é uma surpresa que acontece para muita gente, né? Eu lembro, a gente foi colega de CPC, né? E eu lembro da primeira vez que você comentou isso com a gente durante um intervalo de aula, assim, e você chegou pra gente, vocês sabiam que preso não pode votar? Assim, que essa situação que a gente acha que existe só, né, supressão da liberdade como resultado da condenação, que na verdade não, né? É uma supressão de direitos políticos também. Qual exatamente é o fundamento dessa restrição, particularmente pensando na maneira como ela foi colocada na Constituição de 1988? Porque a gente
aprende na faculdade, né, é isso, que a Constituição de 88 é a Constituição que suprime todas as restrições ao exercício pleno, amplo dos teus direitos políticos, né, e a gente vê que existe ali uma situação que é muito grave, que talvez em 88 tivesse uma característica diferente da que a gente vê agora, mas, enfim, de todo modo, hoje, em 2020, representa aí beirando 800 mil pessoas que têm seus direitos políticos suprimidos. Então, quais que foram os fundamentos, assim, jurídicos para isso, para essa suspensão dos direitos políticos para as pessoas condenadas, para os apenados? Só um complemento, Luigi, que tem tudo a ver com a pergunta da Júnior. Sempre que eu via um constitucionalista mais empolgado, mais entusiasmado, tecendo loas à Constituição da República de 88, eu lembrava ele que a Constituição da República de 88 é onde está previsto a exigência de que houvesse tipificação dos crimes hediondos, né? É um negócio muito híbrido, né? A gente trata a Constituição de 88 como mar, mas ali tem coisa de imprescritibilidade, tem coisa de inafiação. Não estou falando que a Constituição tem que tem que fazer uma nova Constituição, não. Fiquemos com essa, tá tudo bem, tá? Não é uma ideia, não. Mas o fato é que sempre me surpreendeu esse olhar sobre a Constituição, quase como uma Constituição socialista, porque de tão que ela era repleta de direitos, né? Mas hoje eu estou me deparando, né? Já com esse, quando eu li o teu livro, eu me deparei com esse dado, quer dizer, não é só crime hediondo, não é só proibir fiança, não é só tornar crime imprescritível, também é restrição do direito de voto, né? Quer dizer, mais uma para conta da decepção. Mas vai lá, Lu. Mas é curioso, né? Vou pegar o gancho também. A gente tem na faculdade, talvez, uma compreensão muito romântica sobre a Constituição. Eu acho que é um pouco isso. E a gente, aos poucos, na prática, vai descobrindo que, né, pera lá, talvez não é tudo isso. Mas, Luigi, conta aí pra gente, quais são os fundamentos, afinal, de onde surgiu essa necessidade de restringir o voto aos apenados? Bom, quando eu comecei, né, a pesquisa, uma coisa que a gente percebe né, que, como a gente falou, fatos normais, né? Quando eu cheguei para vocês, né, falei, você sabia que o preso não vota? A gente toma isso como um fato normal, né? Até o professor Checaira brinca que quando eu cheguei na USP para apresentar, não conhecia ele nem nada, eu falei, um dia eu posso me apresentar, meu projeto é esse. E ele falou, brincando, assim, para mim, falou, cara, senão você defende voto para preso? Ele achou que eu queria falar de preso provisório, tinha, sei lá, esquecido de colocar isso. Eu falei, sim. E aí ele sempre conta pra todo mundo e falou, cara, esse cara é louco, ele tá defendendo voto para preso, o que ele tá falando, né? E aí ele começou a pensar, ele falou, nossa, faz sentido, né? Pelo menos é o que ele me diz hoje, né? Enfim, e aí quando a gente começa a olhar, a gente vê que isso está em todas as constituições. Todas as nossas constituições, desde que existe Brasil, antes de existir Brasil, a gente tem isso presente. Lá, a Constituição de 1822, né, Portugal, impérios ultramarinos, enfim, tem isso previsto. Então a minha primeira hipótese era que isso foi algo que foi passado, né? Foi passando e chegou aqui na Constituição de 88. Só que quando você começa a estudar a Constituição de 88, aí você entende que as coisas foram um pouquinho diferentes. Por quê? A gente tem essa ideia, a gente aprende que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã por causa do rol de direitos enormes, da máxima expansão de direitos políticos, porque reafirmou da emenda de 85, no sentido que todo mundo podia votar, e que os analfabetos podiam também votar, etc. Quando, na verdade, se a gente começa a ler lá o que o EFA, o Darcy Pereira, José Murilo de Carvalho, que essa galera fala sobre a Constituição de 88, o nome cidadã vem também pela forma como ela foi construída, ou pelo menos como ela deveria ter sido construída até o final. E aí vem uma parte muito interessante, né? Porque para fazer essa Constituinte, nós tivemos 24 subcomissões. Eram 8 comissões, 24 subcomissões. E esses assuntos, todos os assuntos da nossa Constituição, eles foram debatidos no interior dessas subcomissões. A gente tem uma ideia muito comum de que a Constituição de 88 ela foi como outras constituições no mundo, inclusive, que chega alguém, uma comissão monta um texto, chega para que todo mundo aprove. Mas a nossa Constituição não, ela levou alguns anos, 86 e 88, para ser aprovada, porque esse texto foi construído de baixo para cima. E nessa construção de baixo para cima, a gente teve muita gente que participou nessas subcomissões que haviam sido presos políticos durante a ditadura. Então, José Genuíno, por exemplo, foi um cara que eu entrevistei. Muitos, e quando você conversa com eles, eles falam, cara,
a gente sabe o que é ficar no cárcere, a gente sabe o que é passar dentro de uma cadeia. Portanto, a gente precisa afirmar esses direitos aqui. A gente sabe o que é não poder se manifestar politicamente. A gente sabe o que é ser perseguido politicamente. Então, a gente tinha que garantir o voto do preso. E o mais surpreendente foi quando eu comecei a justamente olhar as atas da Constituinte, descobri que pelas primeiras subcomissões, pelas primeiras comissões, era para o preso poder votar no Brasil. Porque a gente tinha esses caras, como o Genuíno, a gente tinha a Ana Maria Rates, Paulo Delgado, enfim, essa galera lá defendendo o direito de voto do preso. Por essas questões, falando porque esses caras têm interesses próprios, isso vai facilitar a manutenção do vínculo social, isso vai, porque não é um fato normal estar preso, logo também não é normal você tirar o direito de voto, isso vai facilitar a reintegração social, etc. Porém, nós sabemos que no meio da Constituinte a gente teve um golpe do Centrão ali, você mudou drasticamente o modo com que você apresentava emendas à Constituinte. Você passou a aceitar um bloco, você mudava blocos, títulos, capítulos inteiros da Constituinte. E nisso que uma ala de pessoas, como por exemplo Roberto Jefferson, eles trazem a mudança do sentido do direito de voto do preso. Eles colocam lá, falando da suspensão dos direitos políticos, e eles trazem essa redação que a gente tem até hoje. Eles mudam, na verdade, um pouquinho a redação, mas o sentido é exatamente o mesmo. Porém, a gente foi num golpe, passou porque os caras mudaram o bloco inteiro, eles deram um golpe dentro da Constituinte para mudar o sistema de montar a própria Constituinte, chegar, e aí entraram todos esses artigos que a gente estava comentando, né, essas medidas mais drásticas todas vieram nesse momento, que você pode alterar a Constituição em blocos. Até então você tinha que levar artigo por artigo, emenda por emenda, levava isso, era debatido internamente na subcomissão e então era aprovado. Você muda depois, quando você aprova em bloco, em que você leva tudo, e para que você não aprove aquela redação, você precisa ter a maioria de votação. Então você inverte completamente. No fim das contas, os argumentos que foram trazidos pelas pessoas que eram contra o direito de voto eram quais? Que eles não tinham um caráter ético, que eles não tinham um caráter moral para votar, esse caráter neocontratualista, de novo, sempre presente, falando que eles não sabem obedecer às leis e, portanto, eles também não podem opinar nas leis dessa sociedade. A maior parte das pessoas, inclusive nossos constitucionalistas, nossos penalistas, etc., eles simplesmente não questionam, eles veem como algo normal, como algo dado, que o preso não possa votar. Isso é o mais assustador, porque eles simplesmente tomam como, não precisa, para eles é algo tão natural que você não precisa nem justificar, é um fato natural mesmo, não tenho o que ter para dizer isso. E o mais interessante é que a gente teve tentativas de modificação de emendas constitucionais. Aí nos anos 90 e no começo dos anos 2000, nós tivemos pelo menos 3 tentativas de modificação desse texto constitucional. É interessante também que em 94, na revisão constitucional, Nelson Jobim, por exemplo, falou que não, o preso tem que votar. Mas a gente não tinha como fazer com que ele votasse, porque era muito difícil essa logística. E aí eu pergunto, né, o que é difícil nessa logística se você tem que levar para dentro de um presídio, que já é a pessoa mais controlada possível, você levar uma urna para dentro. A gente se gaba de ter urna eletrônica, hoje, né, nem tanto, mas nós temos assim, aquelas pessoas que questionam a nossa urna eletrônica, mas enfim, vem ao caso. A questão é você levar a urna para dentro do presídio. Qual é a dificuldade em fazer isso? Por isso o preso não deixou votar, algo que foi enfrentado. Na verdade, do ponto de vista prático, é a sessão eleitoral mais fácil que tem de organizar, né? Exato. Aliás, isso é um... Desculpa, um detalhe. Eu vou te interromper aqui, porque você está entrando num ponto que eu queria já te questionar, que é essa questão das alterações legislativas. Porque, assim, uma coisa é você pensar nas restrições a direitos políticos de presos lá em 1988, ou talvez até no início da década de 90. Outra coisa completamente diferente é você pensar isso pós-grande encarceramento, né? Pensar isso depois que o número de presos no Brasil subiu 700% nos últimos 20, 30 anos. Então eu queria saber um pouco isso, você está falando dessas propostas de alterações já no início da década de 90, mas eu quero saber se mais hoje em dia existem propostas concretas sobre isso, se existem projetos de lei, enfim, de emenda constitucional sobre isso, porque
né, afinal de contas, a população carcerária hoje representa uma quantidade muito maior do que representava lá em 1988. Mas, enfim, eu só queria fazer esse parênteses para já encaminhar nesse sentido, né? Você pode continuar agora a tua resposta. Vocês percebem que eu me empolgo muito falando, né? Eu me revolto com isso. Quando a gente vai se afundando tanto na pesquisa, a gente começa a se revoltar muito fácil falando, né? E se empolga. Mas, assim... E tá certo, né? Tem que ser assim. A gente vê nos anos 90, teve 2 propostas, era para o preso poder votar no começo dos anos 2000, só que esses projetos todos, mesmo com pareceres favoráveis das comissões, eles foram arquivados pelo término da legislatura. Depois disso, o mais próximo que a gente teve foi a briga lá do CNJ, do CNPCP, tendo a Kenaric, o Checaira à frente, etc., eles, junto com o ministro Aires Brito, para efetivar o direito do voto do preso provisório. Mas depois disso, a gente não teve nada nesse sentido, nada que tentasse ampliar. A gente só teve algo pior, na verdade, que piorou a situação, que foi no ano passado, que a gente teve uma decisão do STF, no qual a Defensoria de Minas Gerais questionava se aqueles que estivessem cumprindo restritivas de direitos ou em suspensão condicional do processo, se eles poderiam votar, se essa restrição se aplicava somente a quem estivesse preso, efetivamente. E não, eles firmaram o entendimento justamente de que mesmo que você esteja em restritivas de direitos, mesmo que você esteja em suspensão condicional da pena, em todas estas hipóteses você não poderá votar. Então, o nome, né, por exemplo, do meu livro é Cárcere e Voto. Mas eu coloco a palavra cárcere, só que a gente não pode se limitar a isso. Claro, a população que vai ser mais atingida ainda vai ser a população prisional. Mas esse volume de pessoas aumenta tanto quando a gente vai pensar que tem pessoas em restritivas de direitos, suspensão condicional da pena, em regime aberto. Nenhuma dessas pessoas vai poder votar. Sem contar ainda que, apesar do preso provisório poder votar, como o Rafael falou lá no começo, a gente tem, isso depende da efetividade, depende da boa vontade do Estado em fazer essas pessoas votarem. Um dado assustador sim, em 2016 a gente tinha 292 mil presos provisórios, já passava de 300 em 2018. Nas eleições de 2018, no primeiro turno, votaram aproximadamente 9 mil pessoas dos presos provisórios, 9 mil do universo de 300 mil, e no segundo um pouco mais de 8 mil. Então é assustador, a gente simplesmente não efetiva nem historicamente para quem tem direito a votar. É terrível o impacto disso, quanto mais a gente pensando no âmbito de grande encarceramento, e a gente tem que pensar quem são essas pessoas que são encarceradas, de onde elas vêm. Já vou emendando, assim, uma coisa que todo mundo me pergunta sempre tá, beleza, você está falando isso de presos, mas qual que vai ser o impacto disso? Está falando em volume, não vai ter impacto. Quando a gente olha para os dados, a gente vê sim, tem impacto, claro que tem impacto. Primeiro, né, o ato de votar não deveria depender de ser efetivo ou não, essa é a primeira questão. O que importa todo mundo tem o direito de votar, o direito mais básico dentro de uma democracia, seja você mais conservador ou liberal, veja nos Estados Unidos, todo mundo defende que você pode votar, mas lá é pior do que aqui em muitos aspectos, com relação aos presos, porém, a gente tira o direito mais básico dessas pessoas, só isso já valeria. Agora, quando a gente pensa em impactos, de quais regiões da cidade que são essas pessoas? A gente sabe que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de São Paulo, onde eu moro hoje, a gente sabe que tem muitas organizações locais, o vereador do bairro, o cara que representa o bairro, o cara que representa a região, ou mesmo que não seja o cara da região, aquele que tem as pautas que te agradam, as suas demandas próprias. Como que você está tirando pessoas de áreas específicas da cidade? É isso, você tira votos específicos, votos em pessoas, em pautas específicas. Eu amo o conceito do Kovarik, de subcidadão, né, no Brasil, nas grandes metrópoles, que você considera fatores como emprego, região que você mora, acesso à luz, acesso à água, saneamento, etc., acesso às formas de auxílio do governo. Se você não tem acesso a nada disso, e você não tem nem voz para você ir atrás disso, ou para que a tua família que está do lado de fora possa ter acesso, como que isso não é um impacto? Ou se você está preso, quem que vai ouvir você falando? A gente só lembra de preso quando tem rebelião. A gente só lembra disso. O modo de manifestação política do preso, no fim das contas, é rebelião. A gente fala de PCC, fala de Comando Vermelho, mas isso só existe porque esses caras não têm voz, no fim. Enfim, eu fico revoltado falando de novo.
Não, mas eu acho que tá certo. E esse final da tua fala me faz justamente observar isso, né? Que existe uma relação entre seletividade penal e uma seletividade política que se opera também nesse sentido, né? Nessa restrição dos direitos políticos do preso. E eu acho muito interessante porque no teu trabalho tem um trecho que você faz uma explicação bem minuciosa em relação a isso, pensando nas eleições de 2018. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho melhor. Aproveitar que você já desembocou nessa temática, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre a seletividade penal e a seletividade política e o que isso representa concretamente, né, no sentido do eleitorado, das semelhanças e das coincidências que a gente vê entre o eleitorado, que seria representado pelos apenados e o eleitorado geral. Bom, acho que em duas partes, né, a gente pode fazer uma consideração sobre isso. Primeiro, a primeira parte, né, no caso, é a gente pensar o perfil de voto dos presos. Claro, quando a gente olha para a eleição, eu falei que foram poucos aqueles que votaram dentre o volume total, né? Mas, por exemplo, enquanto enquanto na população geral a gente teve uma votação no segundo turno que teve lá 44,9% de votos ao PT e 55,1% ao PSL dos votos válidos, quando a gente olha dentro desses 9 mil, 8 mil que votaram, 8 mil e poucos no segundo turno no ano passado, dentre os presos provisórios, eles tiveram 82,6% de votos ao PT e 17,4% ao PSL. Ou seja, é gritante, 82% ao PT dentre os presos provisórios e fora do âmbito carcerário, só entre aspas, 44,9% de votos ao PT. É gritante essa diferença. Mesmo pegando São Paulo de novo, São Paulo a gente sabe que a gente teve um índice de votação enorme ao PSL, foi de aproximadamente 68% de votos ao PSL na população em geral. Quando a gente pensa na população carcerária, nos presos provisórios, isso cai para 16,6%. São Paulo, que teve uma votação de 32% só ao PT, quando a gente olha para dentro do sistema carcerário, dos presos provisórios, isso é de 83,4%. É gritante essa diferença. É gritante demais essa diferença. Vão falar para mim, olha, não dá para você dizer que tem seletividade política porque você olhou para uma eleição só. Sim, mas isso não é um forte indício de que a gente tem essa seletividade política. Não estou falando de forma determinista que a gente tem seletividade política, mas é claro que a gente tem um forte indício disso. Agora, minha pesquisa vai ser com relação às nossas eleições municipais. Eu vou pegar algumas capitais e fazer esse mesmo trabalho, para aí sim mostrar, olha, tem sim diferenças. Agora, esse é um dado, né? A gente vê nessas eleições de 2018, que foram eleições polêmicas e tal. Só que isso ganha um impacto ainda maior quando a gente para olhar no volume de presos, né? Quando eu fui começar a pesquisa, estava contando para vocês, muita gente falava, não é tanta gente assim que deixa de votar, etc. Quando eu requeri dados ao TSE e ao TRE, eu fui cruzando para ver se eles batiam. Em 2018, a época das eleições, nós tínhamos aproximadamente 778.700 pessoas que portavam condenação criminal transitada em julgado. Ou seja, já pelo menos 778.700 pessoas não podiam votar porque estavam em cumprimento de pena, porque eles estavam em restritivas de direitos, suspensão condicional do processo, em regime aberto, etc. Nenhuma dessas pessoas podia votar. A isso, a gente tem que somar ainda o número de pessoas que são presos provisórios e não têm esse direito efetivado. Se a gente faz uma estatística bem conservadora, aí entra um detalhe importante, que dentro desse volume já baixo de 8 mil e 9 mil votantes em primeiro e segundo turno nas eleições, dentre os presos provisórios, é também contado dentro deles os votos dos agentes carcerários que estão trabalhando no dia, é contado dentro também o voto daqueles voluntários que estão lá trabalhando no dia. Então o índice de presos que votam é menor ainda.
Isso é Ou seja, não é o voto do preso, é o voto do cárcere. Exato, né? Exatamente. É o voto de todo mundo que está aí no meio. E quando a gente vai passar em presos, cai ainda bastante esse volume. Mas tudo isso para dizer o quê? Que quando a gente vai somar, uma estatística bem conservadora, presos provisórios que não votaram, mais aqueles já impedidos de votar, a gente chega a mais de 1.068.000 pessoas que não votam. Em 2018, 1.068.000 pessoas. Se isso não é relevante dentro de um Estado democrático de direito, de uma democracia, disso que a gente canta, que o Brasil é uma grande democracia, ampliação máxima dos direitos políticos, que ampliação máxima de direitos políticos é essa que a gente tem hoje, depois do grande encarceramento de 1.600.000 pessoas que não votam? Querendo ou não, é 0,5% da população em geral, não estamos falando de eleitores, né? Exato. É enorme esse percentual. E aí a gente volta naquela outra pergunta: de onde vêm essas pessoas? Qual que é o perfil dessas pessoas? A gente sabe que a população prisional brasileira tem um perfil racial muito determinado, tem um perfil socioeconômico muito determinado. A gente sabe quem são essas pessoas, a gente sabe de onde vêm essas pessoas. A gente sabe que essas pessoas têm pautas próprias. A gente sabe que aquilo que afeta elas é diferente daquilo que me afeta, daquilo que afeta a Júlia, daquilo que afeta o Rafael. É muito diferente. Então, a gente pensa que tira votos de locais específicos. Sem contar que Brasil, sendo um país estruturalmente machista, patriarcal, existe sim, quando a gente conversa com os presos aí, aquele voto da família que segue o chefe da família. Isso eles falam, quando você conversa com os presos, eles dizem assim: olha, eu falo para minha mulher votar em tal pessoa. Não sei se ela vai votar ou não, afinal o voto é secreto, mas eu falo para minha mulher, para meu filho e tal, que é melhor votar em pessoa porque vai ser melhor para mim. Então todos os presos falam pra gente isso, que eles buscam influenciar as famílias deles para ver aqueles que vão ter as melhores pautas. A gente tem esse voto em carreira, né, que eu não lembro agora quem é a pessoa que fala isso, mas é um voto em carreira, que segue essa ideia do chefe de família. Ou seja, o volume de pessoas é enorme. E quando a gente pensa em vereadores, nesses outros cargos, ou vamos pegar São Paulo, com o volume de presos em São Paulo, você elege senador, elege deputado, você elege muita gente no estado como São Paulo. Então é gritante, é uma democracia sangrando, não tem o que dizer. A gente ter esse tanto de gente é uma ferida aberta, gente que não pode votar, não pode se manifestar minimamente dentro de uma democracia. O curioso, Luiz, é que a democracia liberal já tem um conjunto de limites muito claros, né, para a plenitude da radicalidade democrática, né, vamos dizer assim. Basicamente é o direito de voto mesmo, porque o sujeito nunca mais ele passa 2 anos sem interferir em qualquer aspecto da gestão pública, né? Ele vai lá, deposita aquele votinho e pronto, tá ali a contribuição dele. E o preso nem isso, né? Ele tá privado da escolha de um representante, porque não é simplesmente, não é a privação da gestão, né? Não é que o preso não possa participar de um conselho municipal de saúde, não é que o preso não possa estar ali, de alguma forma, integrado aos órgãos comunitários que auxiliam a gestão pública em cidades um pouco mais arejadas, em estados cujos governadores têm um perfil mais democrático. O cara não vota, o cara não pode votar, é muito ridículo isso, né? Agora, eu queria, Luiz, que você comentasse para a gente rapidamente, você fez uma pesquisa muito objetiva, né, comparando na última eleição presidencial, o resultado do extramuros com o resultado dos presos provisórios, claro, né? Dos presos provisórios que você pôde apurar, né? E, cara, você chega ali a conclusões maravilhosas, né? Dá vontade de, pelo menos maravilhosas na nossa perspectiva, né? Dá vontade até de usar isso como argumento. Olha aqui, talvez a saída para o fascismo esteja justamente em permitir o voto aos presos, né? Comenta um pouco desses resultados com a gente. É engraçado, assim, que, bom, além, né, desses dados objetivos, acho que eles devem ser lidos juntos com os dados subjetivos, né? Porque chegou a determinado ponto em que eu estava fazendo essa pesquisa com número e tal, eu falei, cara, quem sou eu, né, para falar do que esses caras devem fazer, né, direito, se eu não escuto eles, né, para saber o que eles acham de poder votar ou não. E aí eu acho legal integrar, porque eu fiz várias entrevistas com presos, fui em um presídio de segurança máxima, inclusive entrevistar alguns deles aqui, e máxima entre aspas, né,
Vocês entendem mesmo o que eu quero dizer aqui? E aí eu, conversando com eles, nesse sentido de falar, o que vocês acham de não poder votar, o que vocês acham das eleições e tal. Claro, a gente tem essa drasticidade numérica que eu já apresentei aqui para vocês, né? A gente falar que enquanto primeiro turno que seja, a gente tem dentro da população em geral brasileira 46% votando no PSL e 29,3% votando no PT, lá dentro da população entre presos provisórios vira 67,5% para o PT e só 15,5% ao PSL. Agora, quando a gente vai ouvir o lado deles, né, subjetivamente falando, o que eles dizem, o que eles sentem de não poder votar, né, para ir corroborar a força desses dados, eles falam, olha, eu tô preso aqui, mas minha família tá do lado de fora, eles estão pagando junto, eu sou de uma classe desfavorecida. Quem duvida que eles falaram isso, leiam as coisas que eu escrevi lá, as entrevistas, eu transcrevi elas integralmente no livro. Não sou eu que estou falando essa terminologia nem nada. Eles mesmos falam, cara, são classes menos favorecidas que são afetados por isso. E é interessante, exatamente nesse sentido, notar que a gente tem essa ideia, a gente ouve argumentos falando, cara, você vai dar voto para preso, o que esses caras sabem de política? O que esses caras sabem do mundo? Quando eu fui entrevistar os caras para saber, uma grande pergunta que eu tinha era, esses caras são politizados? E sim, eles são extremamente politizados. Eles são mais politizados que a gente. Eles falam o quê? Que você está preso na cadeia, você não tem o que fazer lá dentro. Você tem uma televisão, eles falam, a gente vê debate, a gente escuta o que está acontecendo lá de fora, a gente vê jornal, a gente sabe o que é melhor, o que não é. Quando eu estava trabalhando e fazendo trabalho voluntário no presídio em São Paulo, em 2 presídios, sempre durante a época de eleições, eu entrava lá, os caras me perguntavam o que eu achava do Bolsonaro, o que eu achava do Haddad, perguntava até o que eu achava do Alckmin. E aí os caras iam perguntando para mim sobre uma coisa, outra, porque eles falam, olha, a gente se reúne e a gente conversa internamente, a gente tenta descobrir o que é melhor para mim, o que é melhor para nossa família que está do lado de fora. A gente tenta ver o que vai ser melhor para o Brasil, no fim das contas. Mas além disso, esse aspecto geral, todos eles falam, cara, eu tô pagando pelo meu crime, a minha pena, eu tô pagando aqui. O que isso tem a ver com o meu direito de votar ou não? Ou outro, que tem uma frase que um cara falou que eu gosto muito, ele falou, eu tô sendo preso agora, eu vou ficar preso aqui 2, 3 anos. Quando eu sair, eu vou ter que aguentar um cara por 4 anos que eu não ajudei a eleger. Quem que é esse cara? Por que eu não posso opinar em quem vai decidir o meu futuro, quem vai decidir o futuro da minha família? Quando eu fiz umas entrevistas depois das eleições já concretizadas, o sentimento era o mesmo. Eles falavam, cara, eu vou ter um cara no poder que vai mandar em mim por 4 anos, ele só vai tornar minha situação pior durante 4 anos. Eu vou sair ano que vem, o que eu vou poder falar para minha família, para as pessoas? Eu não pude ajudar, eu não tenho nada para fazer aqui de dentro que eu possa ajudar a minha família. Então esse é o principal aspecto. Eles são extremamente politizados. Eu estava conversando com o Sacha Dark, né, o criminólogo inglês, falando com o Sacha, e mostrei a pesquisa para ele, que ele mostrou interesse, né, na época que eu tinha recém concluído ela, e ele leu, ele falou assim, cara, é engraçado que eu já tinha essa impressão de conhecer os presídios brasileiros, os presos brasileiros são muito mais politizados que os presos ingleses, por exemplo. Ele fala que ele rodou o mundo e ele acha que os nossos presos são os mais politizados que tem. Porque, claro, a gente tem uma série de condições que faz com que eles tenham que se organizar. A gente tem uma série de condições que faz com que esses caras tenham que se unir minimamente, discutir para poder sobreviver ali dentro. Então, quando a gente olha, portanto, os dados objetivos com os subjetivos, a gente chega a essa conclusão. É um impacto de perfil político, são preocupações sociais que eles não podem se manifestar para ninguém. A gente chega naquilo que eu acabo chamando no livro de morte social. Porque teve gente que me falava, morte cívica. Morte cívica seria muito menos do que isso. É uma morte social mesmo. Por quê? Porque esse cara está excluído da sociedade. A cadeia, o cárcere no Brasil tem uma função clara de neutralização. Se alguém duvida disso é porque não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Primeiro ponto. É função clara de neutralização. O cara vai ser neutralizado no cárcere. Se esse cara pudesse pelo menos votar, falar, talvez alguém ia poder, dos políticos que eu entrevistei, conversei, eles falam, eu acredito que ia ter gente, sim, levando pautas, pensando em pautas para esses caras. Porque se a gente olha experiências fora, no Canadá, por exemplo, tem gente que faz propaganda política, conversa com os caras dentro da cadeia.
Os presos se organizam politicamente para as frentes de voto que vão atingir eles. Se o cara tá lá dentro, você tranca ele. A cadeia serve para você trancar esse cara, para que ele não tenha contato nenhum com a sociedade. Quando você corta o único laço que ele podia ter, que é o vínculo social, no fim das contas. A gente quer ir para uma interpretação filosófica nesse sentido, peguem, sei lá, Hannah Arendt falando da Segunda Guerra Mundial, do que é o direito de ter direitos. Se a gente quer trabalhar dentro dessa perspectiva de um Estado democrático e tal, dentro dessa perspectiva, vamos esquecer um pouco a nossa criminologia crítica, vamos trabalhar nessa perspectiva de um Estado democrático. Ainda assim, é o direito de ter direitos que a gente está tirando. A gente está tirando o direito mínimo dessa pessoa poder brigar pelos direitos dela. A gente tira tudo dessa pessoa. Então, é morte social, sim. Você tira essa pessoa da sociedade, você corta todo e qualquer vínculo que ela tem. Então, é isso, né? No fim das contas, a gente corta tudo, a gente mata essa pessoa socialmente. É que é uma coisa muito interessante, que aquele sujeito que mais sente os efeitos do Estado, e os efeitos do Estado, né, no seu sentido mais violento mesmo, que é aquela pessoa que está sendo absolutamente tutelada pelo Estado em todos os aspectos da vida dela, que é o sujeito que está preso, é justamente a pessoa que não tem o direito de opinar sobre esse Estado, né? E nas atuais circunstâncias políticas, isso fica ainda mais curioso, para usar uma expressão até um pouco, talvez simplória para o que eu quero realmente expressar, porque você está em oposição aos representantes políticos justamente das forças de repressão. Em oposição a eles, você tem, sem o menor direito político, sem o menor direito de se expressar democraticamente, aqueles que estão sentindo justamente a força da repressão do Estado, né? Então, talvez, nesse sentido, o comentário do Rafael tenha ali enfim, um caminho, talvez, assim, da gente pensar realmente a superação desse protofascismo que a gente experiencia no Brasil hoje, através enfim, aliás, né, não é nenhuma devolução, mas realmente da concessão de direitos políticos para os apenados no Brasil. Talvez o caminho seja esse, porque são as pessoas que mais sentem o poder repressivo do Estado, e aqueles que mais teriam condição, talvez, de se opor a essas forças repressivas que estão, de fato, sendo politicamente muito bem representadas hoje em dia. Mas talvez, caminhando nesse sentido, eu queria te perguntar um pouco exatamente isso, assim, o que significaria a retomada dos direitos políticos para o preso. Talvez não em termos de conjuntura política, porque acho que isso é uma avaliação um pouco até temerária de se fazer assim, tão, né, leviana de se fazer assim num podcast com tão pouco tempo, mas para a própria situação carcerária brasileira, certo? O que significaria, em termos de política criminal, você conceder aos presos o direito de voto? Quer dizer, caberia aos políticos, de repente, elaborar propostas político-criminais, propostas de segurança pública que fossem voltadas também para a garantia de direitos dessa população, enfim, que representa um grande, enfim, com perdão da palavra, mas um grande colégio eleitoral, né? Eu acho engraçado, assim, que normalmente, né, quando as pessoas escutam que eu defendo o voto do preso, eles me chamam de louco, sempre, né? Pode ser o cara, às vezes, de esquerda, mais direito, porque todo mundo me chama de louco até começar a ouvir, né? E a gente mostra os dados, né, no fim das contas. Claro, a gente tem várias frentes de argumentos. A gente pode falar que isso viola a nossa principiologia penal, viola tudo que a gente entende como um Estado liberal, democrático, de direito, etc. Tudo isso está violado em todas essas frentes, né? E o que a gente pode ter como uma ideia de um eventual prognóstico, mas aí eu prefiro pegar, ao invés da gente ser aqui, vamos dizer, da gente prever o que vai acontecer, eu acho bom a gente olhar para as experiências de outros lugares no mundo. Como é isso? Em alguns países,
Você entendeu que esse passo de dar o voto pro preso, pro condenado, era só mais um passo natural dentro da expansão do sufrágio. Então você primeiro começa a dar o voto para aqueles que não têm a mesma renda, depois dá o voto para as mulheres, para os estrangeiros, então você acaba dando votos também para os condenados. Por quê? Para que eles se sintam parte dessa sociedade, para que eles entendam que eles continuam fazendo parte do mesmo todo. E aí sempre vem a crítica que me fazem, né? Falando, você está falando coisa da Suécia, Noruega, não, estou falando de África do Sul. A África do Sul tem essa plena ciência de que, nos votos da Corte Suprema sul-africana, de que você retirar votos de algumas pessoas é um fim político, de que toda prisão é uma prisão política, e que além disso você pode usar o cárcere para fazer com que determinadas pessoas deixem de votar em determinadas populações. O que se entende vindo dessas experiências de fora com relação a resultados? Primeiro, a gente tem um resultado pragmático que é, acho que, de interesse geral, porque a gente tem pelo menos 3 estudos mostrando que pessoas que votam, elas estão relacionadas ao sistema prisional. Essas pessoas tendem a ter um índice de reincidência de 1/3 em comparação com o restante das pessoas que não votam. Ou seja, se só por si, pelo simples fato de você já ter o direito de votar, que eu acho que não precisa de mais nada, além de você ter esse direito de votar, já valeria, se ainda assim você quer enfrentar um argumento pragmático, então vamos para esse. Você, no fim das contas, diminui o estigma social sobre essa pessoa, que é o que essas pesquisas indicam. Então você não votar é algo totalmente estigmatizante. Você não faz parte daquele mesmo movimento social, que pode acontecer de 2 em 2 anos, pode, mas ainda assim é um movimento social, é um movimento no qual você não pode se manifestar, não pode decidir seu futuro, etc. Então você retira essa parte muito estigmatizante, você mantém esse vínculo social dessa pessoa com o restante da sociedade, com a família dele, com a comunidade. E isso se indica nesses estudos também que você mantém o controle social informal. Porque como essas pessoas continuam tendo esse vínculo, elas continuam podendo opinar nas políticas públicas, nos locais para os quais elas vão retornar, então eles mantêm isso contribui para esse controle social informal. Isso o que se diz, né, nessas pesquisas com relação à realidade de fora. Claro, a gente sempre tem que pensar que o Brasil pode ser diferente, isso é extremamente importante. A gente está falando uma realidade no qual, se a gente olha o relatório das milícias, a gente sabe que tem currais eleitorais gigantescos. A gente olha o perfil de pessoas os locais no Rio, em que você tem mais votos, por exemplo, pro Eduardo Cunha, e a gente olha as áreas controladas pelas milícias e você vê que, por acaso, bate certinho, né, ali. Isso. Então a gente tem que considerar as nossas particularidades também. Mas, além disso, então, você mantém esse vínculo social, você passa a ouvir essas pessoas, o que os próprios presos dizem. E aqueles políticos, ex-políticos que eu pude entrevistar, eles falam, cara, a gente vai passar a olhar para esses caras. Eles vão ser, como você mesmo disse, Júnior, vão ser um curral eleitoral gigantesco. Tá falando de 1.068.000 pessoas. Não tô falando que 1.068.000 pessoas vão votar no mesmo candidato. Tô falando que você vai ter gente que vai passar e pensar políticas voltadas para o cárcere, para o sistema criminal como um todo. Como que a gente tem hoje essas políticas voltadas ao sistema criminal? A gente só tem políticas voltadas dentro do âmbito do populismo penal, a gente só tem políticas para maior recrudescimento das leis penais, a gente só quer ferrar mais, a gente só quer prender mais, o cara sabe que ele vai ser eleito se a pauta dele for de mandar prender mais, de criminalizar mais penal, mais direito, mais tudo aquilo que a gente sabe que dá errado. Talvez, e é isso, eu acredito que sim, porque se eu fosse um candidato a vereador, por exemplo, com certeza eu ia fazer pautas votadas por um cara que tá preso. Eu sei que a gente vai ter uma população muito grande falando, cara, vamos mudar isso, vamos mudar na prática, vamos mudar a execução da pena, vamos tentar melhorar o presídio, vamos tentar fazer com que você nem vá pro presídio, vamos buscar medidas alternativas de cumprimento de pena, vamos mudar essa realidade, vamos pagar para a galera estudar, para a gente ver o que a gente faz para não acontecer o crime, ou para que isso nem seja considerado crime. A gente muda a perspectiva até em termos de segurança pública mesmo, né? Pautas de segurança pública que não são criminalizantes, mas que efetivamente pensam, né, em como você pode melhorar, enfim, a segurança de toda a população em geral, que, enfim, né? A partir de questões que não justamente aumentam o encarceramento, ou que promovem a criminalização ou a estigmatização mesmo de determinados grupos.
Eu acho que tem uma coisa que a gente não faz, e aí, tendo essa possibilidade, a gente passaria a fazer também, que é justamente o que eu sempre falo, ouvir o preso. Se você conversa com o preso, a gente sabe que tem fatores estruturais determinantes, mas se você conversa com o cara e você pergunta, ouvir dele, falando assim, cara, por que você acha que você está aqui? Por que você acha que você foi pego pelo sistema de justiça? O que aconteceu na sua vida, além de tudo aquilo que a gente já sabe que fez você vir aqui? A partir do momento que você passa a ter ciência disso, que você passa a poder contar com esse fator para você montar políticas públicas, você vai ter, sim, a gente que vai votar tentando mudar isso, pode ser que a gente alcance uma perspectiva diferente, pode ser que a nossa perspectiva não seja simplesmente de mais punição, mais lei penal, mais nada. Então, um país com um volume de população prisional que nem a nossa, e a gente pensando nesse aspecto que eu disse anteriormente, a gente ter, sim, o voto seguido, né, o voto em carreira, a família votando pro cara, a gente ter tudo isso em conjunto, o volume de votos, no fim das contas, que seria para políticas nesse sentido, seria muito maior. As pautas desses caras, como eu disse, a galera fica falando, esses caras vão todos votar no PCC, vão todos votar no Comando Vermelho. Primeiro ponto de todos o cara vota em quem ele quiser. Isso é o pressuposto básico de uma democracia. Se você está partindo do pressuposto que esses caras não podem votar, porque eles vão votar no PCC e no Comando Vermelho, então você não sabe como é democracia, não sabe o que é liberdade de voto. Se você tem medo que pessoas determinadas sejam eleitas, você está colocando uma venda no seu olho e não olha porque já acontece. Como eu falei do relatório das milícias, por exemplo. Vocês olham as entrevistas lá com o Ney da Rocinha, com o Fernandinho Beiramar, com toda essa galera, você vê que todos eles falam sim, os políticos vão lá e pedem para a gente conseguir voto. É isso já acontece claramente. E, num aspecto mais democrático, como eu disse, você vota em quem você quiser. Dito isto, por que a gente tem facções dentro dos presídios? Esses caras não são ouvidos, é o mínimo. Os caras não são ouvidos, ninguém tá lá para tutelar eles. Esses caras têm que se juntar para sobreviver, é o mínimo humano. Convido qualquer um que está ouvindo a dizer que não atuaria de alguma forma para tentar sobreviver se você não tem condições ali dentro, o mínimo de condições. Talvez tenha alguém com o mínimo de possibilidade de mudar essas coisas, mudar as políticas encarceradoras, as políticas criminalizantes, mudar tudo isso. Poxa, é o mínimo, sabe? Você dá a voz para esses caras. É o mínimo do mínimo. Não tem mais, assim, falar, é a voz, é o mínimo de dignidade possível para essas pessoas. Nessa coisa, Luiz, do dirigismo, né, do voto, que a tua pesquisa enfrenta muito bem, eu vi com muita curiosidade o dado, né, de que quando você compara o resultado eleitoral dentre os presos provisórios com o resultado eleitoral extramuros, você vê que teve uma discrepância muito grande, né? O Haddad seria o nosso presidente da República se só presos provisórios votassem, né? Eu acho que isso por si só já seria um bom argumento. Agora, o que me fez pensar é o seguinte, o PT foi um dos partidos que mais estimulou o crescimento da população carcerária. Tudo bem que é raso eu soltar isso assim, né? Tem uma série de outros fatores, tem uma conjuntura internacional diferente, tem uma pressão do capitalismo neoliberal que funcionou de outra forma a partir, sobretudo, dos anos 2000, né, do que era antes, na década de 90, mas também é um pouco inegável que o PT falhou muito em termos de formulação de política criminal, isso é quase um consenso entre os estudiosos da área, né? E isso é curioso, e apesar disso, o Haddad foi de longe o candidato mais bem votado, né, entre os presos provisórios. Quer dizer, existe ali uma sensibilidade democrática, uma elaboração fina, né? Não é porque é isso mesmo, é disso que se trata. Quer dizer, não, Bolsonaro não, essa pessoa que estimula o crescimento do Estado policial, essa pessoa que aposta em soluções violentas para solução de problemas sociais, esse cara não nos interessa. Vamos ali com uma linha que, embora tenha promovido encarceramento, que embora não tenha sido nenhum expoente em termos de garantia de direitos, né, menos ainda de segurança dos direitos, ela estava num lugar ali civilizado, né, da civilização. Então, assim, do Estado de Direito, né, da reverência ao Estado de Direito, ainda que não da realização plena do Estado de Direito, mas da reverência ao Estado de Direito. Esse dado me chamou muita atenção. E também me chama muita atenção, a partir dessa tua fala final, a coisa da normalidade, né? A gente fala, como você falou, isso daí é assumido como um dado da normalidade. Como você disse, os desembargadores, os juízes criminais colocam lá no final de suas sentenças, de seus acórdãos, comunique-se ao TRE.
para que o cara não possa votar. Quer dizer, isso é tido como uma coisa normal. E você foi pesquisar outras realidades e você viu que não é normal, né? Mas como, Luigi, a justiça eleitoral brasileira não é normal. Me irrita profundamente que as pessoas olhem para a justiça eleitoral e achem que seja normal você ter um poder que organiza a eleição dos outros poderes. Acha que é normal você ter um juiz que, por um período, é um cara que edita normas. Acha que é normal você ter um processo eleitoral completamente controlado pelo Poder Judiciário. Quer dizer, sendo que quando é a eleição do desembargador, o Legislativo e o Executivo não participam, né? Quando é eleição lá né, para presidente do tribunal, aquela coisa, eles fazem a sua própria autogestão. Quer dizer, se você for para outros países, você vai ver que essa figura da justiça eleitoral, ela não existe como existe aqui. Claro, respondeu a uma demanda histórica muito específica lá da República do Café com Leite. Sou grato ao doutor Getúlio por, naquele momento, haver criado a justiça eleitoral. Acho que teve a sua importância, mas acho que o país também já amadureceu. As instituições já amadureceram. Não precisa ter um juizinho dizendo que o tamanho da placa, entendeu? Não precisa ter um juizinho dizendo que não pode ter um boné. Entendeu? É um nível de infantilização do processo eleitoral que eu acho que diz muito, que conversa muito com essa proibição do voto do preso. É isso, essa democracia liberal tem que ser tutelada. A gente não pode deixar todo mundo falar, né? A gente não pode, tem que restringir, tem que ter lá uma regrinha, tem que ter tem que ter restrições, tem que ser uma coisa quase que de cabresto mesmo, né? Não no sentido antigo do termo, mas no sentido de tutela. Então eu acho que o teu livro, cara, ele desmistifica a porra toda, entendeu? Eu acho ele muito impressionante por isso, porque ele desconstrói preconcepções que a gente tem e que a gente normalizou. Eu uso essa expressão normal agora com o maior cuidado, né? Do novo normal, isso é um saco, né? A gente ainda não sabe mais o que é o politicamente correto de se falar, mas o fato é isso, a gente tinha isso como verdades, né? E você desconstrói isso com base na empiria. Olha, não é assim. Olha que isso que você fala é assustador. Quando você vê que havia uma concordância da votação do Eduardo Cunha com a área de milícia, né, no Rio de Janeiro, porra, então, e aí? E a plataforma do eleitoral do cara era um troço cristão. Era um troço de dizer que Deus, que bababá, e a coisa da milícia. Então, assim, esse raciocínio pronto que a democracia liberal impõe a gente, que você desconstrói muito bem. E que me fez, enfim, viajar bastante, assim, com a tua pesquisa, com o teu livro. Não era uma pergunta, não, era uma colocação mesmo, enfim, que eu queria fazer. Não, Rafael, teve uma coisa que você falou, né, do PT, que eu acho que é interessante, porque quando eu faço as entrevistas, surpresas, até hoje, né, eu lancei o livro e tal, fiz a dissertação, mudei ela um pouco depois para fazer o livro. E aí, mas até hoje, sempre que eu posso conversar com os caras, claro que eu sempre pergunto coisas políticas, né? É natural a gente começar a conversar sobre isso. E aí, é engraçado porque eles falam, votaria no Haddad e tal. E aí eu pergunto, né? Falo disso, né? Que a gente fala, e as políticas encarceradoras, tal, como é que foi? Os caras falam, cara, foi graças ao PT que muitos nordestinos em São Paulo, eles falam, cara, graças ao PT que minha família lá não passa mais fome, foi graças ao PT que eles têm a bolsa família, eles podem ter o mínimo e tal, talvez eu não estivesse, um cara preso, esse cara que eu gosto muito dele, ele me falou que estava preso há muitos anos, ele falou, olha, talvez se na época que eu fui preso a gente tivesse isso, eu não tivesse passando fome, eu não tivesse aqui, eu não tivesse vindo para São Paulo, eu não tivesse aqui. Cara, quando ele me falou isso, assim, eu pensei, bom, então eu entendo, claro, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de argumento, porque para não ver o voto como uma mera moeda de troca e coisa do gênero, não justifica de forma alguma o encarceramento que a gente teve aí, não justifica de forma alguma também, por exemplo, a nossa esquerda comemorando, parte da nossa esquerda comemorando a aprovação do pacote anticrime no final do ano passado, mas é isso, a gente vê como um ato simples, como eu falei, do Bolsa Família, que seja, pode ter mudado a visão desse cara. É uma política que, para ele, na visão dele, talvez ele não tivesse lá. Pode ser que tivesse, pode ser que não, mas, é isso, fez diferença para a família dele. Ele fala que ele estava tranquilo, preso, porque ele sabia que a família, pelo menos, não estava passando fome, no mínimo é o mínimo do mínimo, né? A gente não está falando de votar para a gente instaurar um estado de bem-estar social, a gente está falando
é uma coisa que dá o mínimo de dignidade que todo mundo devia ter. É isso. Trabalhando, como a gente falou, dentro da chave de uma democracia liberal, é o mínimo do mínimo que esse cara tinha que ter. É isso. É isso que o cara tem, né, ali por meio do voto. E, claro, eu acho muito interessante essa sensibilidade do preso até na hierarquização dos direitos, né? É o que você fala, é o que fala a tua pesquisa, né? É isso, pô, o PT deu ali o mínimo de condição básica para minha família não morrer de fome. Quer dizer, isso exclui todas as outras questões, assim, isso é suficiente, porque a democracia representativa é isso mesmo, é você ter que escolher o menos pior, né? Você não está botando o cara lá que vai resolver a questão da política criminal, você está entre duas opções, né? Um ruim e uma pior, né? Sendo que a ruim, como eu falei, é um pouco mais reverente ao Estado democrático, é um pouco mais preocupado com direitos sociais, e o preso tem essa sensibilidade que falta pro cara que tá solto aqui, que tá andando na rua, né? Impressionantemente, né? Então, e, Rafael, uma coisa que você comentou, né, da justiça eleitoral, a gente vê os absurdos, né? É natural, sempre que eu vou falar desse tema, a galera me pergunta do Lula, né? Sempre me perguntam do Lula, dele não ter se candidatado, dele não ter votado e tal. Aí você vê, a gente tem uma Constituição que diz pra gente que os direitos políticos só se suspendem, na Constituição, artigo 15, inciso 3º, direitos políticos só se suspendem ou se perdem com a condenação criminal transitada em julgado. A Constituição é mais clara impossível. Tá lá, transitado em julgado, não tem nem dúvida no sentido de a gente falar, olha, da prisão em segunda instância, que fala, só quando eu for culpado, nem nada. Não, ali é expresso, não tem para onde dar volta. Tá escrito transitada em julgado. Ponto. Agora você vai impedir o cara porque você tem uma lei dizendo que, a lei da ficha limpa dizendo que o cara não pode se candidatar se ele está sendo investigado. É isso. E eu falo, vale para o Lula, vale para todo mundo que estiver sendo investigado. Senão, o que vai acontecer? Eu convido sempre todo mundo a ler as decisões da Corte Sul-Africana com relação ao direito de voto para presos, que elas falam isso. A gente vai chegar num ponto, como eles tiveram no apartheid, no qual você prendia pessoas, ou começava processos criminais pouquíssimo antes das eleições, justamente para impedir que essas pessoas se candidatassem, ou para impedir que essas pessoas votassem. É isso, a nossa democracia excelente, maravilhosa, Constituição cidadã, ampla ampliação de direitos, no fim das contas fica sujeito a esse capricho, sabe? É um capricho violando a nossa própria Constituição. É absurdo. Isso que você está falando é uma coisa que já acontece, de certa forma, né? Não à toa o jogo de perseguição política em anos eleitorais sempre se acirra muito, né? A gente sempre vê exemplos muito claros de eventuais candidatos que são, enfim, têm bens bloqueados, enfim, são submetidos a várias questões em persecuções judiciais, digamos assim, que têm impacto na campanha política deles, mas isso que você está falando é isso levado ao extremo, né? E, assim, não estamos muito longe disso, para ser bem sincera. Não, e quando a gente fica sujeito a esse tipo de coisa, eu lembro, por exemplo, normativas, né, que se criam aí na Justiça Eleitoral. Eu não lembro de qual local, acho que foi aqui do Paraná, né, que o pessoal falou que você tinha que ter pelo menos 50 presos provisórios dentro do local para que eles pudessem votar nas eleições. Da onde que você tira isso, sabe? Pelo menos 50 presos provisórios dentro para poder votar. O que é isso, sabe? Da onde que a gente está tirando esse tipo de dado? Ou, como a gente falou... uma espécie de precificação do teu exercício de cidadania, né? Não, para justificar a urna dentro de tal local, a gente precisa que tenham tantos presos votando, porque senão não vale o gasto. Mas, pô, que valor é esse que você está gastando para efetivação da democracia no país? Você não tem que fazer esse tipo de cálculo. Esse é o local onde cálculo econômico não deveria entrar, né? Não, exato. E aí, galera, como a gente falou, né, das dificuldades. Primeiro, a gente tem um sistema de urna eletrônica. Ponto. Leva dentro da urna, a gente sempre tem... Convoca a mesária como você convoca para todos os outros lugares existentes. Se isso não é um demonstrativo de falta de vontade, de querer que essas pessoas votem, o que seria? Sabe, é só agora, nesses 5 minutos que a gente está falando, olha o quanto de medidas, com essa colocação do Rafael sobre a justiça eleitoral,
olha o quanto de medidas que a gente já viu que são completamente antidemocráticas. E percebam, a gente não está falando nada de revolucionário aqui, a gente está trabalhando dentro da chave da democracia liberal, a gente está falando dentro do próprio sistema, e todas essas medidas ferem a própria lógica interna desse sistema. Então, o que é isso, sabe? Pô, é o mínimo, convocar mesários para irem lá votar, mas é no presídio, faz o agente ser o mesário no lugar. Qualquer um tem um treinamento mesário, não sei se vocês já passaram por isso, mas é simplíssimo, você ser mesário, é muito fácil. Faz lá, é a população que já está sujeita à disciplina máxima. O que você vai, qual que é a dificuldade? Ou olha para os modelos de outros lugares do mundo. A gente tem locais que aqueles que estariam autorizados às saídas podem sair para votar e pronto, vão e votam e voltam. Outros locais é um voto feito por cartas, outros são cédulas específicas que são dadas por carta. Outros eles preparam o voto antes, recolhem e vai um dia uma comissão eleitoral para recolher os votos lá e fazer essa contagem. Vai ter gente que vai falar, não, mas olha só, a quantidade de votos concentrados em determinada região, porque essas pessoas estão no presídio. Resolve isso, considera o voto desses caras da cidade de onde eles saíram, da última residência deles. Ou outra questão também, muitos presos ficam com medo quando eles saem da cadeia em reaver a documentação deles. Eu entrevistei muitos presos que nunca votaram na vida. Os caras foram presos com 18, 19 anos, estavam há 20 anos presos, nunca votaram, não tem título de eleitor. Esse cara, e quando eles saem da cadeia, eles têm medo de fazer qualquer coisa relacionada ao governo, porque eles podem achar que isso é algo que vai puxar eles de novo para o sistema. Então eles querem sumir do sistema. Ele fala, cara, é isso, é você garantir. Em São Paulo tem o poupa-tempo, que é aquele negócio que você rapidamente resolve todos os seus problemas de documentos. Faz RG, se você não tem grana para pagar, você declara que você não tem e eles te entregam o RG, fazem ali para ti. O que custa você montar esse sistema? Você saiu da cadeia, você vai direto no poupa-tempo para pegar os documentos. Ou automático, é o mínimo de direito, você dá os documentos para essa pessoa. O cara vai sair da cadeia, ele vai sair com o título do eleitor, vai sair com a identidade, vai sair com o CPF, tudo regularizado, ponto. É isso. Porque você solta esse cara com uma mão na frente e outra atrás. Você tira ele, destrói, moe ele, corta todo o vínculo social. Como é que você quer que esse cara volte para a sociedade? Enfim, é absurdo. Quando o Luiz falou da coisa da ficha limpa, da lei de ficha limpa, me veio a memória de que eu tenho a ideia de fazer um episódio só para falar mal da lei de ficha limpa. Porque eu acho que a lei de ficha limpa ela tem tanto a ver com a politização da política brasileira, né? Eu acho que a lei de ficha limpa, embora não seja uma lei propriamente penal, né, uma lei penal estrito sensu, ela conversa tanto com o sistema de justiça criminal porque ela potencializou o uso do poder judiciário e o uso das ações penais e das ações de improbidade como ferramenta de luta política. Quem duvida disso, olha para o que aconteceu no Rio de Janeiro nos meses anteriores aos processos de registro eleitorais. Praticamente todos os candidatos viáveis sofreram algum tipo de ação, algum tipo de operação, algum tipo de coisa. Quer dizer, sofreram agora e já vem sofrendo há muito tempo. Não estou aqui fazendo a defesa deles, quero que se dane, enfim, isso não me importa. O fato é que isso não é coincidência. O fato de você ter todos os players né, competitivos de um processo eleitoral, de alguma forma enrascados em processos judiciais, é flagrante, é um indicativo muito evidente de que a lei de ficha limpa está sendo usada para finalidades de luta política. Né? Então, assim, uma lei escrota, uma lei inconstitucional, uma lei que fere o Pacto de São José da Costa Rica, uma lei que fere a própria Constituição, evidentemente, né? Que foi recebido com tanto entusiasmo e que, enfim. Bom, mas isso realmente é papo para outro episódio. Bom, Lídia, eu queria te agradecer demais esse bate-papo aqui, foi realmente incrível, você abriu várias janelas aqui de reflexão. Queria te parabenizar mais uma vez pelo teu livro, pela tua pesquisa, pela profundidade, pelo teu compromisso acadêmico, enfim, dizer que te parabenizar também pelo boletim do IBCCRIM, que está muito legal, eu curto bastante, leio sempre, dizer que está ótimo e dizer que foi um prazer imenso estar aqui contigo. Queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e também deixar aquela tradicional dica de um livro para a nossa audiência, né, que não seja um livro jurídico. Mas antes, vamos deixar a Juni também se despedir do pessoal. Luigi, quero te dizer o seguinte, eu fiquei, assim,
muito empolgada quando você aceitou o convite para vir falar com a gente, trocar um pouco sobre essa tua pesquisa com a gente, mas eu acho, sinceramente, que o conteúdo desse episódio ficou um conteúdo muito importante, muito interessante para esse período. Assim, eu sabia que ia vir a calhar, mas estou muito, muito feliz com o resultado. Tua participação foi muito boa. Inclusive, acho que, né, de repente, para esse episódio específico sobre lei do ficha limpa que o Rafael quer fazer, chamamos você de novo para debater. Acho que tem que ser um episódio mais plural, assim, mais, né, com mais gente de fora. Gente que está pensando essas questões, né? E só realmente tenho a te agradecer. Acho que o conteúdo que a gente produziu aqui hoje está espetacular. Tenho certeza que nossa audiência vai adorar. E é isso. Dizer que estou com saudade, não nos vemos tem muito tempo. Né? Acho que a gente não chegou a mencionar aqui, mas... não, eu mencionei que o Luigi foi meu colega de CPC, então... para mim é sempre uma felicidade trazer para o podcast amigos assim que estão produzindo pesquisas muito importantes, muito interessantes, e acho que o Luigi é um excelente exemplo disso. Então, Luigi, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua contribuição, foi fantástica. Juni e Rafael, obrigado pelo convite. Eu até ouvindo a Juni falar, eu fico emocionado, assim, lembrando lá atrás. Eu sou eternamente grato porque quem me incentivou a ir para a vida acadêmica foi um grupo de amigos, a Juni, Caio, Léo, todo esse pessoal que está aí hoje, né, fazendo nada além de sucesso. E eu fico muito feliz em estar aí hoje dividindo esse espaço contigo. Espero em breve poder te encontrar pessoalmente de novo. Saudades também. Rafael, espero em breve poder te conhecer pessoalmente também, né, não só virtualmente. Então, fico muito feliz, muito honrado com o convite. Podem contar comigo sempre. Enfim, estou à disposição de vocês para tudo. E com relação ao livro, eu fiquei pensando, né, qual livro indicar para vocês. Tem um livro que eu gosto muito. Eu sempre falo da África do Sul porque eu gosto. Estou até com ele aqui. Ele o nome desse livro é Desonra, do John Maxwell Coetzee, um autor sul-africano. Ele ganhou um Nobel por esse livro. Eu acho esse livro fenomenal, assim, um dos livros que mais toca alguém para você entender. A visão é um homem branco que comete um delito sexual na África do Sul com uma moça negra e ele acha aquilo como normal. Ele não entende aquilo e, ao mesmo tempo, algo acontece com a filha dele, e aí essas ideias dentro da cabeça desse cara branco, recém pós-apartheid, naquela África do Sul, dividida ainda. Então eu acho esse livro, até me arrepio, assim, falando dele, quando quem me indicou ele foi o professor Shekari, que nós nos conhecemos, então foi um livro que me marcou muito. Eu recomendo, assim, um livro pesado, porém necessário. Eu acho que todo mundo devia ir atrás dele, da Companhia das Letras aqui no Brasil. Muito bom. Só uma coisinha que eu queria ter falado e acabou escapando, uma coisa do livro do Luigi que me chama muita atenção, é que ele foge um pouco daquele hábito do estudante de direito das referências europeias e estadunidenses, né? Eu achei incrível essa coisa de você ter mergulhado, por exemplo, na corte sul-africana, né? Eu acho que, e agora você fala de um livro também que diz um pouco, fala um pouco sobre esse teu interesse que foge um pouco do eixo norte, né? Eu achei isso muito bacana, que isso falta muito na academia brasileira. Eu já não aguento mais ler aqueles trabalhos, que segundo a corte europeia de direitos humanos, segundo a corte, você foi para a África do Sul, uma realidade, enfim, completamente diferente, que tem uma história linda e completamente diferente. Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção na leitura do livro. Bom, então tá bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Um grande abraço.